com aquilo que é o bem maior do esporte brasileiro, a paixão maior que sempre foi a seleção brasileira. Dói, incomoda, machuca. E quer ver o que machuca mais? Eric, alguém parou para falar com você? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso é uma Olimpíada. Isso não é um time de futebol onde os salários são gigantescos, ou uma seleção brasileira que vem esses jogadores que disputam um torneio profissional. Isso é uma Olimpíada. Existe um espírito olímpico. Existe uma forma, como uma vez chegou, não vai dar tempo de se buscar agora a imagem, mas eu fiz essa narração em 1984, de uma Suíça que chegou no final da maratona, a Gabriele Andersen, e vinha quase desmaiando, mas se negava a ser batida pelo cansaço, se negava a ser batida pelo esforço físico ou pela falta de condições de se chegar ao final da maratona. Hoje, eu vou aqui do lado do Guga, nós vimos, agora há pouco, um milionário. Mas tudo que ele ganhou, mereceu, com cada golpe da raquete. Djokovic é o número 1. É um gênio. 4 grandes slams seguidos ele ganhou há pouco. Estou falando com o tricampeão no Brasil. E sai aos prantos, derrubado pela tristeza de não ter conseguido corresponder à expectativa de todo mundo no Brasil. E a gente perde mais do que ele até. Isso que é o grande espírito, de vir aqui e dar bilhões de pessoas, porque não é só o Brasil, está o mundo inteiro de olho, está o mundo inteiro de olho, bilhões de pessoas, o melhor possível essa cena da dinamarquesa, e ao limite, fazer o meu máximo, e ele sabe que ele não conseguiu, era só isso que ele queria, e nessas horas, no final ali, o que a gente espera é isso, porque o resultado não dá para prever, Galvão, o resultado não dá, mas a importância pelo momento, eu acho que é isso que todo mundo pede. Você ganhou muito, Guga. Quantas vezes você perdeu? Mais do que ganhei até, se bobear. Normalmente se perde mais do que se ganha. Em Olimpíadas mesmo não ganhei uma medalha. Saí assim também. Saiu assim Saí também. chorando. Mas se negou a falar? Acho que nunca na minha vida. Obrigado. Porque a derrota também tem coisas boas pra falar da derrota. E a derrota é que no outro dia a gente acorda e melhora. Esse é o caminho, o único caminho. E as milhões de pessoas que estão em casa têm direito sim de ouvir o seu ídolo, o seu jogador, aquele que joga com a camisa da seleção brasileira. É feio, é muito feio, não é profissional, não é ético e não é correto sair de campo e se negar um time inteiro, se negar a falar. Ronaldo, casa. Eu acho que eles vão falar depois de tomar banho, esfriar a cabeça. Não tá certo. É um praxe que eles são jogadores jovens. Mas não tá certo. De um esportista. E eles têm sim que provar alguma coisa para alguém todos os dias. E essa resposta é o que o jogador de futebol mais fala. Eu não tenho nada para provar para ninguém. Isso é uma coisa, uma falta de respeito, principalmente numa Olimpíada no Brasil e principalmente no momento que o futebol brasileiro passa. O torcedor precisa e ele merece uma resposta. Eu entendo o que o Ronaldo disse. Eu entendo o que o Ronaldo disse. São opiniões diferentes. Eu penso dessa maneira. É um povo sofrido, né? Que se conforta tanto através do futebol, com as alegrias que o futebol dá, já põe esse lado negativo, essa dificuldade que o futebol brasileiro está passando por anos no seu dia a dia. Já não tem nem mais alegria do futebol, porque a gente não consegue ver um jogo bonito, a gente não consegue ver um jogo bom. Eu não vejo diferença nenhuma desse jogo pro último, e nem para nenhum da Copa América. Também não. Mas viu, Ronaldo, eu não vejo ninguém dar um carrinho, alguém ficar bravo. Aquilo que o Cigano falou no outro dia aqui, chegar, gritar, xingar, cuspir o cara. Né? E tu não vê ninguém reagindo. Custa chegar alguém no Eric e assim, desculpa, nosso time não conseguiu jogar, nós não estamos conseguindo jogar. Desculpa. Vale a pena, o torcedor brasileiro merece ouvir desculpa. Maestro Júnior, eu queria ouvir você. Não, eu volto com o mesmo. Eu estive aqui no Jornal da Globo logo após o jogo contra a África do Sul e conversando com o William Vac há 3 dias aqui. Eu acho que nós depositamos, talvez até criamos uma ilusão em respeito a essa seleção brasileira. Em função dos nomes. Esperávamos isso. Exatamente.
E talvez nós não tivéssemos feito isso. Nós não deveríamos ter feito isso. Por quê? Esses caras treinaram somente 15 dias. Né? E talvez fosse melhor você fazer uma outra seleção, talvez até com menos estrelas, né? Com jogadores que talvez tenham esse sentimento que o Guga falou, né? Que a gente viu o Djokovic, né? Que tem ali. Talvez eles não tenham a consciência disso, Galvão. Mas eu acho que são muito novos para que não tenham mais essa vontade. Eu não vejo falta de vontade, não. Empenho, a gente vê empenho. A gente vê empenho. Mas tem uma coisa, Galvão, eu acho que é empenho com egoísmo. Que é aquele egoísmo de ser o protagonista, aí de vocês ser o melhor. podem falar melhor do que eu. Não, é lógico. Futebol, você ganha só quando você tem 11 caras e mais aqueles que estão do lado de fora ajudando para você. O jogo é coletivo. Você individualmente, você não ganha. Nem o maior que foi de todos os tempos, Pelé, ganhou sozinho. Ele sempre teve ajuda de grandes pessoas do lado dele, de grandes jogadores do lado dele. O que eu vejo, novamente foi repetido, foi um individualismo muito grande. Em situações que não precisa você fazer isso. Procura o jogo coletivo, faz alguma coisa dessa forma, para que você possa até dividir a responsabilidade. Tá? E, logicamente, você sair sem dar uma resposta, eu acho que fica mais feio ainda. Alguém, todo time tem que ter um líder que fale. Nem que seja para dizer o que disse o Casa. Peço desculpas em nome do time porque não jogamos bem. Peço desculpas em nome do time porque não conseguimos. Porque, mais uma vez, frustramos o desejo do torcedor ou a expectativa do torcedor. É feia a atitude de ninguém falar. Agora alguém tem que cobrar.